Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Jana, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje a gente abre oficialmente, né, o mês da conscientização da cardiopatia congênita desse ano, né? Já fazem muitos anos que a gente comemora, cada ano de forma diferente, né? Esse mês é muito especial para todos nós e vamos falar de temas muito importantes. Importante, seja para as mães de cardiopata, seja para a comunidade em geral, né? Principalmente para as mulheres que estão em idade fértil, que podem ter filhos, que têm intenção de ter filhos. Boa tarde, Jana! Boa tarde, boa tarde. Sim, mais um junho, né, Lara? Mais um Nós estamos, desde 2009 que a gente vem falando. acho que isso. E cada ano a gente tenta focar mais e mobilizar mais as mães, os profissionais de saúde, e isso depende muito da gente. Depende muito das famílias. Essa é uma data conquista das famílias e o mês depende muito da gente para falar para, como a Lara disse, para toda mulher, para toda a sociedade, tirando um pouco a cardiopatia congênita dessa questão do raro, da invisibilidade. Todo mundo só sabe por quando encontra, né? Então a gente quer mudar isso e levar para todo mundo no mês da conscientização, não é isso? E aí a gente resolveu chamar umas convidadas muito Especiais. apropriadas, Isso, e apropriadas isso. para falar do tema, porque nós temos acompanhado nas redes sociais, além de ser um namoro antigo meu, digamos, e aí a gente vai trazer aqui a doutora Juliana e a doutora Mariana para falar um pouco sobre toda essa questão de integralizar o melhor atendimento para o cardiopata congênito, não é, Lara? É isso, eu estou tentando inserir elas aqui, mas a doutora Mariana Azevedo eu não consigo localizar. O CEPACO está com dificuldade de entrar, vamos tentar de novo. Eu convidei vocês. Eu convidei, eu Ah, não estou conseguindo convidar a doutora Mariana. Se ela estiver já online, por favor, peça você para participar. envia naquele foguetinho. Gente, o CEPACO é um hospital lá de São Paulo, referência em atendimento a cardiopatas congênitos. Eu lembro que em 2017 e 2018 eu tive no congresso em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Eu agora estou confundindo as cidades. E era um congresso de cirurgia cardiovascular. E um médico do CEPACO fez uma apresentação de algumas inovações que eles estavam fazendo nas instalações e aperfeiçoando algumas questões dentro da estrutura do hospital. Eu fiquei encantada. Eu lembro que eu peguei o folder e fiquei de conhecer um pouquinho mais, e não aconteceu naquela oportunidade. Quem sabe agora, né? Quando a gente estiver indo por lá. Mas temos acompanhado essa mudança no CEPACO. É uma estrutura com UTI neocárdio. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque é um fluxo muito importante para cardiopatas congênitos. Aí, Olá, doutora Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem? Está finalmente. ouvindo bem a gente? Prazer. Tô ouvindo bem. Eu também. Prazer em conhecê-los aí Agora pessoalmente. sim, Doutora, pra mim. doutora Juliana está do seu lado? Sim, a gente está em duas Eu salas. escutei, eu estou escutando a voz dela, mas não estou vendo, Lara. Ela tá tem mais alguém Estamos aparecendo para você no perfil? estamos quatro. É que quando elas falam, se vocês estiverem muito próximas, não vai dar eco. Eu expliquei isso no e-mail. Se vocês vão acho que vão ter que ficar em sala separada, porque senão dá eco uma na outra. Se vocês A estiverem. gente também estamos separadas. Tá ruim pra Não, vocês, Gente, né? não, é, gente, não é porque eu só estou vendo três Eu pessoas. não, estamos Só também, eu estou também. vendo a mim, a doutora Mariana e a Lara. não, Não estou vendo a doutora Juliana. estamos todas. Pessoal, vocês estão vendo quatro? Vocês estão vendo quatro? Escreve pra gente Responde aí no aí chat.
para ajudar. É. Responde aí para ajudar. Então, vem. Eu vejo 4. Uhum. Não, gente, a gente já fez live aqui, eu vendo no escuro. Não sei que bug que dá no Instagram, mas vamos seguir. A doutora Juliane Avelar, ela é cardiologista pediátrica e ela é responsável pela UTI neocardio do Hospital Sepaco, lá de São Paulo, tá? E a doutora Mariana é responsável pela coordenação da medicina fetal lá do Sepaco. Me corrijam se eu confundi as funções. É isso mesmo? É isso mesmo, tá tudo certinho. Que bom, que bom. É isso aí, gente. A gente tem bastante coisa para falar hoje. Vamos tirar várias dúvidas com a doutora Mariana, com a doutora Juliana. Já peço para vocês encaminharem essa live, né, para mães de cardiopatas, mas também para pessoas que não estão dentro desse mundo, porque são assuntos que toda mulher precisa saber, né? Como a gente falou, a gente precisa falar mais sobre cardiopatia congênita para melhorar as condições de tratamento das nossas crianças, e a informação é o primeiro passo para isso, né? Então, a gente vai fazer algumas perguntas, aí vocês respondam conforme vocês acham que é melhor, né? Quem que vai responder? Não vamos A direcionar. gente vai né? conversando, complementando uma a outra, né? Isso. A primeira pergunta que nós separamos é que para mães que tem muita gente nova aqui no nosso perfil, tá? E aí a gente está querendo explicar, muita mãe que acabou de descobrir, perguntando, não sabendo nem o nome da cardiopatia ainda. Então a gente precisa explicar o que é cardiopatia congênita. Então, a gente sempre. Essa dúvida é uma dúvida muito importante, né? Porque às vezes eu já até recebi pedido de vaga sem especificar a cardiopatia congênita, só pedindo a vaga dentro da UTI, falando que a criança tem uma cardiopatia. Só que a cardiopatia congênita é um conjunto de doenças, são várias doenças, várias anormalidades da função ou da formação do coração, e que acontece desde dentro da barriga da gestante, né? Então, são várias. Podem ter anormalidade das válvulas, dos vasos, buraquinho, ausência de alguma cavidade dentro do coração. Então, vários tipos de doença, e cada uma com seu nome, cada uma com seu tipo de tratamento diferente. Pode ter impacto na circulação, na oxigenação do sangue, e cada uma delas tem um tipo de tratamento. Pode ser um tratamento que, a princípio, seja só medicação, pode ser um tratamento que pode ser por cateterismo, pode ser um tratamento que seja só cirúrgico, além de algumas cardiopatias que a gente faz o diagnóstico intraútero e que depois só acompanha, não precisa fazer nada. Então, é uma gama enorme de doenças que a gente precisa diagnosticar e diferenciar cada uma delas, porque cada uma tem um tipo de tratamento. Exato, e por isso que é tão importante que a mãe também saiba o nome dessa cardiopatia, né? Porque se ela vai parar num hospital novo, ou precisa de um pediatra, tá em viagem, ela realmente precisa saber como que se chama exatamente, para que sejam feitas as coisas corretas, né, com a criança, para que quem está do outro lado saiba como lidar, como a senhora falou, né? Cada cardiopatia tem um tipo de tratamento. Senhora não. Né? Senhora não, senhora não. Uma outra coisa importante, que é importante, inclusive, para todo o público, né? Como que se diagnostica a cardiopatia congênita? Então, tudo começa, na verdade, com o ultrassom morfológico. Eu acho que é muito importante a gente falar da importância do ultrassom morfológico, até no Brasilzão que a gente tem aí, que às vezes não tem um cardiologista, não tem alguém que faça eco fetal. E no ultrassom morfológico é feita a primeira suspeita de cardiopatia congênita, e eles são realizados no primeiro e no segundo trimestre. E avaliando aí pelo obstetra e pelo médico fetal, você já pode ter um direcionamento para a realização do eco fetal. O eco fetal é o exame que faz o diagnóstico, né? Ele que define qual o tipo de cardiopatia, qual vai ser a programação de tratamento, qual a necessidade da equipe. Então, esse é o exame mais específico, tem que ser feito por um cardiologista pediátrico treinado e que conheça a cardiologia e a circulação fetal. E ele normalmente é realizado entre 24 e 28 semanas, é a época que a gente tem a melhor janela possível
Claro que é uma suspeita muito grande, né, de uma cardiopatia. A família está muito ansiosa, precisa de realizar, quer realizar esse exame antes. A partir das 18 semanas, a gente consegue visualizar bem o coração do feto, lembrando que ele já está formado lá entre 8 e 10 semanas. Mas a gente sempre vai precisar avaliar novamente entre 24 e 28, que é quando o coração está de um tamanho adequado, a gente vai conseguir uma janela melhor para avaliação no eco fetal. Justo. E quem é que deve fazer o eco fetal? Quem deve fazer o eco fetal é um cardiologista pediátrico, com formação em cardiologia fetal e que tenha esse conhecimento, né, da circulação do feto, do desenvolvimento fetal, porque algumas estruturas elas são diferentes do feto e da criança depois que nasce, então isso tem que ser avaliado com todo cuidado. Sim, mas assim, quais gestantes devem passar pelo eco fetal? Todo mundo ou tem uma Então, categoria? eu estava até conversando com a Mari agora há pouco sobre isso, né? Essa é uma grande discussão. Hoje a gente tem uma lei do Ministério da Saúde que orienta a eco fetal para todas as gestantes. Isso seria o ideal. Todo mundo fazer eco fetal para a gente ter o diagnóstico e programar o nascimento de cada uma dessas crianças com cardiopatia, já que a gente tem hoje um Brasil enorme e que nascem cerca de 23 mil crianças cardiopatas por ano. Mas, às vezes, não é isso que acontece. E aí, a ajuda do ultrassom morfológico é muito grande, né? No direcionamento. Mas, a princípio, todas as gestantes devem fazer eco fetal. Exato, né? Todo mundo que puder, quando tiver a possibilidade, faça. Né? É indolor, não tem uma perda para o feto, para a gestante. É uma ultrassom, né? Como uma ultrassom normal, mas que analisa o coraçãozinho do bebê que está lá na barriga. Perfeito. Isso, e que pode mudar muito o direcionamento, né? E a vida depois dessa criança. Então, é isso que você falou. Se tem a oportunidade de fazer, faça. Não deixe de fazer. O obstetra não pediu, pede para o obstetra pedir, fazer o pedido, encaminhar para poder fazer. Porque é muito importante. Exato. Doutora Juliana, a gente falou duas coisinhas importantes. A questão de fazer uma janela mais cedo. Hoje está cheio de perguntas na caixinhas de mães de cardiopatas com receio de uma segunda gestação com cardiopatia congênita. Então, isso alivia muito para a mãe quando faz um pouco mais cedo. E a outra questão é que eu e Lara não éramos do grupo de risco. E aconteceu conosco. Então, mesmo que o seu obstetra sinalize que você não é do grupo de risco, a lei foi instituída ano passado, mas ainda há diretrizes e protocolos para acontecer no país todo, falta de médicos, falta de especialidade em ecografia fetal. Então, você pode pedir, insista nisso, porque isso salva a vida do seu filho, muda todo o prognóstico dali para frente. Mesmo que você faça a morfológica, peça o eco fetal, porque é uma ferramenta muito importante no diagnóstico do coração do seu bebê. E aí a gente pergunta o que muda no pré-natal de uma gestante quando é feito o diagnóstico de cardiopatia congênita. A gestante chega no pré-natal, fez a morfológica, foi encaminhada para um eco, constatou que tem uma malformação ali. Olha, esse coração é um pouco diferente. O que deve ser feito, doutora Mariana? Então, na verdade, quando a gente faz um bebê e tem uma cardiopatia, quando a gente faz um exame bem feito, um morfológico, apesar da gente saber que o eco é super importante, a gente acaba rastreando várias cardiopatias. Às vezes, igual a Ju falou, a gente não vai dar o diagnóstico final, mas a gente fala às vezes, a gente viu, não conseguiu ver tão bem isso. Então, o importante é a gente ver esse bebê de uma forma global. É muito comum chegar pra gente, por exemplo, aqui, bebês, por exemplo, como se fosse uma cardiopatia isolada, e na verdade esse bebê tem vários outros pequenos sinais, às vezes pode ter outras malformações associadas, ou outros pequenos detalhes que às vezes a gente pode suspeitar de não ser uma cardiopatia totalmente isolada. Então, quando a paciente tem um diagnóstico, o bebê como um todo, bem avaliado, ele é um bebê pequeno ou não, ele tem um crescimento adequado, e a partir disso, a gente vai aconselhar esse casal se a gente acha, por exemplo, que valeria a pena a gente prosseguir com alguma investigação adicional. O que é investigação adicional? Vale a pena a gente fazer algum teste genético, né? Quando a gente fala em bebês com cardiopatia, a gente sabe que algumas cardiopatias têm um risco menor,
como, por exemplo, transposição de grandes vasos. Então, é muito raro esse bebê ter alguma síndrome. Mas algumas outras, né, como as malformações, defeito total do septo atrioventricular, tem muita associação com síndrome de Down, algumas outras malformações, como falou, truncos, eles podem ter associação com síndrome de George ou deleção do 22q11. Então, teoricamente, a maioria das cardiopatias indica um teste genético. A gente chama de teste genético invasivo, que é aquele teste que a gente coleta o líquido amniótico da gestante e aí a gente vai decidir qual teste fazer. Vamos fazer um teste cariótipo, que a gente vai ver síndrome de Down, excluir síndrome de Turner, algumas síndromes, ou vamos para um teste mais ainda sofisticado, que a gente vai ver mais síndromes, a gente tem uma suspeita disso. Aí vocês podem me perguntar, mas se eu não quero fazer um teste invasivo, eu não quero ter o risco de ter, né, uma complicação, é rara a complicação, mas a gente pode ter uma perda de líquido aí em torno de a cada 1 para 300 procedimentos. Então, a gente, algumas vezes, pode dispor do teste não invasivo, que é o NIPT, que acho que muitos de vocês conhecem, né? E o NIPT é um teste não invasivo que a gente é bom para rastrear algumas síndromes, não é ainda um teste diagnóstico, mas ele pode ser usado também para rastrear a síndrome de Down, e até a síndrome de George a gente tem a opção hoje em dia do NIPT ampliado. E, e, e aí a gente vai acompanhar esse bebê como um todo, né, Julie? A gente vai... não sei se a gente pode esperar um pouquinho, mas a gente vai ter que direcionar para um pré-natal. Ela pode manter o pré-natal com o tetra dela, a gente vai organizar consulta com cardiopediatra, com cirurgião cardíaco muitas vezes, quando a gente, né, tem a possibilidade, se ela está em um serviço que a gente já consiga direcionar, para organizar todo o segmento dela e ela saber onde é a referência do hospital que esse bebê deve nascer. Muito importante isso. A fala da doutora Mariana diz, o hospital que esse bebê deve nascer. Há quem diga, não, nem toda cardiopatia vai precisar de um centro de referência para nascer, mas a mãe quer a melhor segurança para o seu filho. A gente já viu cardiopatias simples que quando o bebê nasce, precisa de um procedimento, precisa de uma melhor atenção, descompensa. Então, é importante que as famílias saibam com o melhor suporte, pelo menos o mínimo de suporte que essa criança precisa e que essa família pode providenciar. E aí, o que deve ser feito assim para esse parto seguro, doutora? Assim, eu já vi algumas perguntas, né? Quando a gente tem uma cardiopatia, uma grande dúvida das gestantes eu posso ter um parto normal? Essa é uma pergunta super comum, né? O que a gente alinha, por exemplo, em alguns... Eu trabalho no serviço público como serviço privado. O que a gente alinha? É uma cardiopatia que necessita, por exemplo, de ter uma assistência imediata cirúrgica. Eu preciso de ter uma equipe totalmente alinhada, hipoplasia de ventrículo esquerdo, e eu tenho que ter uma equipe, né, funcionando bem de dia. Às vezes a gente vai, em alguns momentos, sim, indicar um parto cesárea pela organização logística. Às vezes a gente não consegue, se esse bebê nascer no madrugada, dar o melhor, não que não tenha equipe de plantão, sempre tem equipe de plantão, mas às vezes eu preciso de uma equipe disponível naquele momento, ou uma equipe de hemodinâmica, né, igual a Ju falou de algumas cardiopatias que a gente tem que ter uma intervenção, mas não são a maioria. A maioria a gente pode sim fazer um parto normal, com exceção das arritmias cardíacas, né? Então, as taquicardias ou os bloqueios atrioventriculares totais. Esses a gente não indica parto normal, porque a gente não tem como monitorizar o bebê durante o trabalho de parto. Mas, tirando as arritmias, a maioria das cardiopatias pode ter sim parto normal, né? Porque, na verdade, o parto normal não tem nenhum malefício para o bebê, inclusive, né, é bom, mas às vezes, para algumas situações também específicas, às vezes essa gestante vai para uma cesárea por questão de organização. Mas é um mito que muitas pessoas, muitos médicos, até colegas nossos, acabam achando que, né, tem que ser cesárea. Não. Claro, se a paciente que for do desejo dela, não quer passar por um parto normal, mas não é possível, sim, a gente organizar um parto normal, na maioria das vezes, com um bebê cardiopata. Isso é um alívio tão grande, porque a mãe fica sonhando com um monte de coisa. E quando ela recebe o diagnóstico, ela acha que nada do que ela planejou, a gravidez dela é totalmente diferente, nada do que ela planejou vai acontecer, inclusive há uma tristeza quanto a isso, né? Então, ouvir que pode planejar, que pode seguir, olha, agir dizendo, sim, é isso mesmo, a gente meio que perde o chão e aí depois a gente
dá uma recuperada e percebe que não é do jeito que a gente tá fantasiando na cabeça. E aí tem essa questão das que precisam de tratamento imediato e das que não. Essas a gente não precisa de equipe cirúrgica de plantão, mas o suporte é sempre importante. E eu vi que vocês no CEPACO têm esse suporte, né? A maternidade de lá tá linda. Eu tô vendo algumas pessoas postando, tá muito agradável acompanhar. E aí a gente vê mais outra, né, Lara? Isso, teve até uma mãe que estava perguntando, essas coisas são fornecidas pelo SUS, né? Então, assim, nem tudo, né, doutoras? Nessa questão do atendimento, assim, ideal que vocês falaram, né? Que é perfeito. Ter o diagnóstico na gestação, poder ampliar a equipe, ir para um centro especializado, ter o parto ali mesmo, né? Quem precisar operar, opera. E quem pode esperar, segue em acompanhamento até voltar para operar, né? Seria fantástico. Mas não é a realidade da grande maioria dos lugares, né? E como é que funciona, então, assim? É muito burocrático? O CEPACO pode ajudar essa família a conseguir isso? De que forma? Né? É SUS? É plano? Você pode explicar para gente? A gente, na verdade, assim, a gente tem um serviço de tratamento e a maioria dos nossos pacientes são de convênio mesmo. O que a gente consegue na maioria das vezes, tentar fazer um acordo com o convênio. O nosso setor comercial é um setor que ele é bem disponível e tenta fazer isso. De alguns convênios que não têm cobertura aqui no hospital, deles fazerem o contato e tentar fazer um acordo comercial para tentar trazer essa criança para cá. E assim, esse contato é feito, a família entra em contato com a gente passa o contato para o comercial e o comercial entra em contato com o convênio. Então, isso a gente consegue ajudar. A gente atende uma gama enorme de planos de saúde também, e isso faz com que a gente consiga atender bastante gente de vários lugares do Brasil. Então a gente recebe, até outro dia eu estava brincando aqui, que a gente ia ter que mudar o cardápio do CEPACO para um cardápio do Pará, porque a gente recebe muita gente do Pará, sabe? Então vários planos de saúde de fora encaminham para a gente poder fazer todo esse tratamento e acompanhamento, e depois, em algum outro momento, se precisar voltar para operar, voltar também com a gente aqui. Então, Pode dar existe seguimento, né, doutora? Oi? Dar seguimento naqueles que precisam de mais de uma etapa, não é isso? Fazer a primeira, a segunda, a terceira, todos com vocês. Ai, que Exato. bom. E no nosso ambulatório a gente faz o acompanhamento tanto presencial como teleconsulta. Então, às vezes, essas famílias são de longe e querem manter o segmento aqui no hospital, a gente consegue manter o segmento por teleconsulta também para essas crianças. Fantástico, muito bom. Então tem uma ajudinha. Se alguém, né, tiver necessidade desse tipo de situação, pode entrar em contato no site, tem todos os contatos, imagino, né? Pode entrar em contato e conseguir essa ajuda aí para criança, para gestante, criança, né? Todo mundo tem o tratamento que precisa. É uma frase que a família está muito fragilizada, ter que lidar com essa burocracia é muito complicado. Então, se o suporte do comercial do hospital facilita, eu lembro que eu tinha uma pessoa que me ajudou nisso, de dentro mesmo do hospital, porque é difícil, você recebe muitas negativas do plano, estão sempre pedindo um documento a mais, então se tem algum setor que facilita isso, isso ajuda muito a família. Parabéns para vocês por identificar também isso. que eu acho que é uma coisa que foi um facilitador e que a gente tem recebido retorno muito grande das famílias, é uma enfermeira que é dedicada à nossa linha de cuidado da cardiopatia congênita. Então, acaba que essa enfermeira ela tem um telefone corporativo e e ela quem faz todo o alinhamento de consultas, exames, orientação do que trazer, do que não trazer para a maternidade, do que vai acontecer, visita na UTI junto com essas famílias. Então, a gente tem esse WhatsApp, que as famílias ficam sempre em contato com ela, o nome da nossa enfermeira responsável é Madalena, e ela faz toda essa parte também, porque é muito difícil mesmo. Você tem um diagnóstico que você não sabe muito bem o que é e o que você tem que lidar, e ainda tem que lidar com essa parte burocrática. Então, é muito importante para as famílias essa ajuda. É uma carga muito grande. A cabeça já está desorientada com a notícia.
né? E precisa aprender um monte de coisa rápido e ainda ter que cuidar da burocracia é pesado, né? As mães que estão nessa luta sabem que a gente fica realmente muito, muito comprometida, desorientada e nem entende as coisas. De tão nervosa que a gente tá, a gente nem entende. Então, muito legal. A Sabrina está dizendo aqui, minha filha nasceu e operou no Hospital Sepac. Foi tudo maravilhoso. Ai, que bom, Sabrina. A gente recebeu, quando a gente anunciou a live, apareceu muitas mães no direct dizendo muito TGA, paciente de TGA e de maternidade. Então, vocês estão com um grupo de fãs aí. Mas Que bom, né? como a Graças a gente Deus. como a gente estava falando, é um momento que tira um pouco o chão e a mãe entra num parafuso. Ela acha que as coisas não vão acontecer tão bem. Então, é muito comum elas não assim, perguntarem aqui se vale a pena preparar o enxoval, se a criança vai usar aquelas roupinhas que ela vai preparar, se ela vai poder ver a criança ou a criança vai sair direto para a UTI, como funciona. E aí eu queria que vocês explicassem um pouco dessa dinâmica para tranquilizar o coração. Ó, a gente tenta ser o mais humanizado possível, né? Toda mãe tem o direito de curtir seu bebê na hora que nasce e a gente tenta, dentro da sala de parto, fazer aquela tentativa, a Golden Hour, sim, a maioria das famílias a gente tenta organizar tudo para que ela consiga ver, consiga amamentar, mas, claro, acontecem intercorrências dentro da sala de parto e que às vezes a gente precisa levar a criança rápido para a UTI. Mas, na maioria das vezes, e aquele primeiro cuidado, é muito raro uma cardiopatia que nos primeiros minutos de vida tem uma intercorrência grave por conta dela. Então, a gente sempre tenta fazer com que a mãe tenha, assim, esse momento, que é o momento mais importante da vida de cada mãe, né? Então, aquele momento ali é o momento que você nunca vai esquecer na vida. E passar por aquilo é muito bom e muito importante. E a gente tenta sempre fazer que a sala de parto seja um momento prazeroso, sim. As visitas na UTI, a gente tem mantido, né? A gente fica sempre um acompanhante 24 horas por dia dentro da UTI. Então, a mãe pode ficar, o pai pode ficar, ou alguém da família, 24 horas lá dentro da UTI junto com a gente. E no começo, assim, é mais difícil. A gente precisa de monitorização, o bebê vai ficar sem roupinha, precisa ficar só com a coberta que está lá e a monitorização. Mas, claro, assim, passou por um estágio, está bem, passou pela cirurgia, está bem, está em uma curva de melhora, é desfile dentro da UTI. A gente fica brincando que todas as roupas do enxoval todo mundo traz e a gente faz desfile e a gente ama também. Então, assim, a gente tenta ser o mais humanizado possível dentro de um setor de cardiopatia congênita, dentro de um setor muito complexo, dentro de uma possibilidade de cirurgia muito grande, com recuperação muito longa, mas o que a gente tenta fazer é que sempre as mães curtam esse momento de ser mãe, que é o mais importante. Olha aí, gente, vamos preparar as nossas malinhas de maternidade. Nada, eu não estou te ouvindo. Eu tinha pausado aqui. A gente sempre fala para elas assim, às vezes elas escrevem, ai, meu bebê vai nascer daqui 2 dias, eu tô apavorada, né? E a gente diz para ela, preparou o parto seguro? Né? Então, você já foi atrás, sabe o que ele precisa, e ele vai nascer no hospital que tem o que ele precisa? Então pronto. Agora é relaxar e curtir o momento que não volta mais, né? É o nascimento do seu bebê. A gente sabe que tem muita emoção envolvida, mas é um momento que merece ser vivido, né? Com emoção mesmo, né? Não ficar pensando em coisa ruim. E para você, para o bebê, como recordação, é muito importante. Então, feliz que aí elas realmente conseguem isso com a ajuda de vocês, né? Que elas não estão sozinhas, tentando curtir o momento sozinha, mas tem uma equipe colaborando para isso, óbvio, sempre pensando na segurança do bebê, né? Que é o foco principal. Mas o bebê estando seguro, os pais podem curtir. Olha, a Raíssa e a Kelly tiveram um bebê lá e disseram que a humanização fez toda a diferença para elas. A Bia está dizendo que gostaria de ter conhecido vocês antes, porque
Ela tá lembrando, não teve a mesma experiência, mas alivia muito o coração, né, Bia? Saber dessas coisas. Pena que às vezes a gente só descobre depois que é possível curtir depois, e aí, como a Lara diz, já perdeu o momento, né? Eu conheci o CEPACO na época das questões de cirurgia mesmo. E vi que vocês estão com uma maternidade aqui bem ativa, né? Então vocês conseguem fazer desde o diagnóstico até o acompanhamento. Podia me explicar um pouquinho para a gente essa questão do fluxo, doutora? Então, eu acho que a gente está falando muito dessa questão das mensagens da humanização. O que é nosso público aqui? A gente acaba sendo um hospital referenciado. Então, como a gente sabe que, apesar de ser a malformação mais comum, a cardiopatia, né, das malformações congênitas, a gente acaba recebendo muita paciente referenciada de outros estados, de São Paulo, ou até suspeitas nossas. Então, a paciente chegou no serviço, ou ela chegou com uma outra malformação, uma suspeita de malformação, e a gente achou uma cardiopatia, ou ela já vem encaminhando. Chegando aqui, ela vai passar primeiro na medicina fetal, que a gente vai olhar o bebê como um todo que eu expliquei, porque isso é super importante. É muito comum chegar a paciente às vezes com um diagnóstico e tem outras coisas a mais. Isso é importante a gente alinhar esse cuidado com a criança. Então ela chegou, ela passa com a gente tem um pré-natal para pacientes que são de fora, então a gente tem um pré-natal da fetal, que é feito por especialistas em medicina fetal também, então já tem, né, uma rotina, já sabe muito bem conversar com a gestante. A gente pede o eco do nosso serviço, né, que é uma equipe super boa de eco fetal aqui também. E a paciente vai sempre passar com a consulta com o cardiopediatra, que eles vão explicar toda a parte de cirurgia, dos cuidados iniciais, vai ter que fazer cirurgia logo que nasce ou não, vai usar prostin, qual que vai ser o passo a passo? A gestante, ela já vai saber o que prepara ela e o marido, né, ela e o casal. E aí a gente também, além disso, tem um apoio de uma equipe de psicologia, né? Porque a gente falou muito disso de cuidado humanizado. É uma má notícia, né? Você recebeu uma notícia de um feto cardiopata. Então, assim, tem uma quebra de expectativas da gestação. Então, a gente tem esse apoio, além da equipe médica, a gente também tem equipe de psicólogas que acompanham essas gestantes. Então, isso faz diferença, eu acho, de tirar os medos, de alinhar as expectativas, né? Então, isso tudo já vai ficar bem redondinho. Às vezes chega a gestante com 35 semanas, né, Ju, mais tardia, mas também corre atrás e tenta fazer o melhor. E aí, então, quando esse bebê vai nascer, tá toda a equipe ciente. Então, a UTI neo tá ciente, a UTI cardiológica tá ciente. Ela passou, às vezes, também já com cirurgia cardíaca, com cardiopediatra. Então, assim, fica muito redondo, que seria o ideal para todas as gestantes, né? Tanto do SUS quanto do sistema privado, né? Que seria o mundo ideal. Então, isso acho que todas essas angústias, da roupa, como que é. Então, isso já foi conversado. Então, assim, já diminui a ansiedade do momento do parto e dos dias. E a gente é muito honesto, né? Tipo, né? É uma cardiopatia muito grave, uma cardiopatia complexa, com várias malformações, o que espera. Então, a gente vai conversando, sim, sobre tudo que pode acontecer. Eu acho que isso traz tranquilidade para o casal. Isso é Eu tô aqui muito imaginando, né? Porque a gente vê muito assim, ai, bebê vai nascer na maternidade e tal, e depois ser transferido. A gente já sabe que não vai dar certo, né? Que essa transferência pelo SUS, especialmente, é quase que impossível. Sem falar nos riscos mesmo da transferência, né? Botar numa ambulância, mexer no bebê, que não, nem sempre está tão estável e tal. Ou então tem excelentes hospitais, né, em termos de cirurgia cardíaca, pediátrica, mas que não tem maternidade, né, que se adapta, que faz o parto, mas não tem todo esse cuidado, né? Faz, assim, que é o jeito, faz porque o foco é operar depois que nasceu, né? Não tem todo esse cuidado com a gestante, golden hour, você acha que, né? Não é essa a preocupação é tirar o bebê e correr para salvar a vida dele, mas fiquei imaginando aqui que deve ser bem mais, uma coisa bem mais serena para a mãe, né? Saber que é tudo ali, que está tudo organizado. Eu queria fazer uma outra pergunta que sempre aparece para a gente, né? A questão da amamentação. Como que funciona, né? A mãe consegue amamentar? Em que momento? Ou se não, ela tem como extrair esse leite, conservar? Como que é aí na estrutura de vocês? Aqui
a gente sempre prioriza também o leite materno, sabe? E a gente entende a amamentação como parte desse cuidado exclusivo, desse cuidado humanizado das famílias. A maioria das cardiopatias, elas não têm contraindicação à alimentação no pré-operatório, a grande maioria delas. E a gente até estimula muito isso dentro da UTI, porque estimula o vínculo entre a mãe e o bebê, a amamentação, tudo isso faz uma diferença muito grande. Algumas cardiopatias a gente tem restrição mesmo de alimentação no pré-operatório, é uma coartação da aorta crítica, é uma hipoplasia do coração esquerdo, isso a gente tem mais restrição. A gente sempre tenta não deixar em jejum absoluto, mesmo nessas cardiopatias, mas a gente tem que controlar o volume, e aí a gente tem banco de leite, então as mães podem ir lá, tirar o leite, fazer o estímulo, e a gente passar pela sondinha uma quantidade limitada para essas crianças, também a depender de como elas estejam, né, da estabilidade clínica. E o que a gente sempre fala no pós-operatório as mães, elas têm uma vontade muito grande de ajudar, né? Elas estão ali por aquela criança, para fazer ela ir bem. E no pós-operatório, acho que a grande ajuda que elas dão para a gente, para os filhos, é o leite materno. E assim, é um momento de muita felicidade para a gente, até na visita, quando a gente comemora, né? Agora, então, você está conseguindo, tá indo no banco de leite para poder tirar e aí a gente conseguir passar para o bebê. E na hora que a gente volta essa dieta, a gente tenta estimular ao máximo que seja leite materno. Então, e depois, né, quando essa criança está estubada, a gente faz esse movimento também junto com a fono, a gente tem uma equipe de fono aqui, para mesmo depois de muito tempo de cirurgia, que uma criança ficou sem mamar, estava entubada, teve todas as complicações possíveis, a gente fazer o estímulo para o retorno ao aleitamento materno, sim. Ah, que bacana, muito bom. Existe ainda um mito muito grande de que a criança cardiopata não pode mamar no peito, né? Fora de centros especializados como vocês, as mães vêm, elas são É um realmente, desestímulo, praticamente. né? Elas são desaconselhadas, quem dirá incentivadas, né? Com vários medos, vários mitos que a gente já sabe que não são reais, né? O que a gente sabe é que não é fácil, né? Nem sempre é fácil amamentar, mas a criança pode, e é muito positivo para essa criança, né, receber o leite materno, além do vínculo, mas do leite materno em si mesmo, né? Gente, nós temos uns últimos minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram escrever aí, mas Lara separou uma, não foi, Lara? Eu vou fazer, depois também se a doutora Mariana e a doutora Juliana quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu não sei se eu entendi muito essa pergunta, mas eu anotei porque eu achei curioso. Uma mãe, uma pessoa que estava assistindo a live, perguntou assim, se a gestante entrar em trabalho antes de 35 semanas, o CEPACO recebe? Sim. A gente tem em conjunto com, assim, assim, eu sempre falo, né, que é uma vantagem muito grande que a gente tem muitas equipes conectadas. E uma das equipes conectadas é a cardiologia, a medicina fetal, a cirurgia cardíaca infantil, é a neonatologia, né? Então, uma coisa que é muito importante, às vezes, a gente sempre fala, né? O ideal para um bebê que tem cardiopatia congênita é que ele nasça a termo sem essa questão da prematuridade. Mas a gente tem uma quantidade enorme de bebês que nascem prematuros e têm cardiopatia congênita. A gente já teve bebê de 1 quilo, de 1,2 kg, 1,4 kg. E que esses bebês, eles não vão para a UTI cardiológica. O que a gente combina com essas famílias é que esses bebês vão para a UTI neonatal, porque antes do cuidado com o coração, que a gente vai fazer em conjunto, essas crianças têm muitas coisas de acompanhamento da prematuridade. Então, elas vão para a UTI neonatal e a gente faz o segmento conjunto da equipe da cardiologia com a equipe da neonatologia, para poder essa criança crescer, chegar no peso adequado, e aí sim a gente poder fazer a parte cirúrgica, se for necessário, ou cateterismo. A gente também já fez cateterismo bebezinho de 1 kg, 1,2 kg, 1,4 kg. Isso é uma coisa que é habitual para a gente. A gente tem esse segmento conjunto aqui, por ser um serviço grande, que tem maternidade, UTI neonatal, UTI cardiológica, e todo mundo trabalhar em conjunto. Muito bom, muito bom. Esse cuidado integrado facilita bastante. Doutora, como eu falei, a gente recebeu muita notícia de TGA.
Mas, assim, as mães sempre perguntam. Um hospital de referência aí diz, em determinada cardiopatia. A nossa instrução é sempre, mãe, procure visitar o hospital, procure conversar com o médico, leve suas dúvidas todas, tente conversar com a equipe de cirurgião, porque isso vai esclarecendo e vai lhe dando base para você definir qual será o serviço que vai atender a sua criança. Vocês têm essa possibilidade de visitar a maternidade, visitar as instalações, conhecer a equipe? Sim, a gente tem esses momentos, né? A enfermeira da linha de cuidado, que é a Madalena, ela alinha com essas gestantes justamente essas visitas. Então, eu sempre combino com ela que as gestantes passam com a cardiologista pediátrica no nosso ambulatório, passam com o cirurgião cardíaco também, às vezes as famílias querem passar com os dois, passam com os dois, e depois a gente organiza uma visita dentro da unidade para elas verem, né, como é a maternidade e como é a UTI cardiológica e a UTI neonatal. Isso é uma programação que é oferecida a todas as gestantes, inclusive as mães de pacientes que que já são crianças, que já nasceram, que são programações eletivas de cirurgia e que também querem conhecer a unidade. Então, a gente faz essa visita programada para todas as famílias que quiserem. Entendi. E aí fica mais fácil você perguntar em relação à cardiopatia do seu filho, entendeu, gente? Porque aí você pergunta, olha, como é que o atendimento para essa tetralogia, TGA, dupla via? Você vai perguntando como é para cada um no seu caso, entendeu? A gente, que bom. Eu tenho Lara, tem mais alguma? Tenho. Uma mãe perguntou e eu marquei aqui. Ela falou assim, doutora, mesmo as morfológicas não tendo indicado síndromes, osso nasal presente, nuca, ok. Mesmo assim, devemos fazer esse rastreio? Então, é uma partilhada, meninas. É assim, a gente sempre, na verdade, vai depender. Qual cardiopatia é? Por exemplo, se é uma cardiopatia, uma CIV de via de entrada pequena, a paciente já tem um diagnóstico, sei lá, com 30 semanas ou um diagnóstico tardio, a gente vai pesar risco-benefício, porque também, às vezes eu demoro um tempo para o diagnóstico sair, vai mudar alguma coisa, mas muitas vezes, quando tem uma suspeita alta, traz uma tranquilidade, não verdade tranquilidade, traz uma expectativa do que o casal pode esperar. Então, ele fica mais ciente do que essa criança tem. Ela tem uma síndrome associada, vai aumentar um pouco as complicações, não, esse bebê vai ter cuidados mais especiais além da cardiopatia, mas é pesar risco-benefício. Então, assim, não é a gente que vai, a gente oferece e expõe todas as possibilidades. Se é uma gestante com diagnóstico muito tardio, muitas vezes eu falo, eu acho que não vale a pena, porque não vai mudar. Vai ficar pronto junto com o nascimento da criança. E aqui no CEPACO, né, Gil, por exemplo, todos os bebês cardiopatas vão para cariótipo, todos, quando eles nascem, se eles não fizeram investigação pré-natal. Então, todos que nasceram fazem cariótipo de rotina, todo mundo. Aí, ou seja, achou alguma coisa, a pediatra ficou suspeito, eu acho que o TZB tem alguma coisa a mais, aqui tem geneticista também, o geneticista passa na avaliação da criança e ele fala, será que vale a pena algum teste a mais que o cariótipo? E aí ele pede para o convênio a autorização para conseguir, às vezes, o microarray, que é um teste a mais, por exemplo, para diagnosticar a síndrome de George, 11. A gente tem uma taxa muito baixa de diagnóstico no Brasil de algumas síndromes, porque a gente não investiu. Né, síndrome de Down, o bebê tem um rostinho mais característico, mas algumas outras síndromes a gente não tem diagnóstico. Mas isso é possível de fazer no pós-natal. Então, assim, essa gestante, essa mãe que perguntou, vai depender qual idade gestacional, tá tudo bem? É um casal, a gente acha que o risco é baixo? Pode ser que a gente não... É uma opção não investigar e avaliar no pós-natal, entendeu? Sempre, nunca é obrigatório o teste. Interessante essa questão do cariótipo de rotina, né? A gente fala, às vezes, aqui no Instagram, da maior probabilidade de síndromes nas crianças com cardiopatia, né? E aí elas todas, nós, me incluo, morrem de medo, porque mais um diagnóstico, mais uma coisa para enfrentar, né? Enquanto você ainda não se reergueu e tal. Mas saber, né? Se a síndrome tá lá, não é saber que vai,
né, criar uma Mudar. não é que a gente vai inventar, né? Está lá, está lá. O que muda é que, sabendo, a gente pode tratar, pode se antecipar. Porque senão a gente vê mães batendo a cabeça por anos. Anos e anos com uma criança sem saber o que a criança tem, né? Mas que tem coisas ali que não se enquadram. E essa mãe batendo a cabeça, essa criança sofrendo, a família toda sofrendo, né? Então, assim, saber é o primeiro passo para tratar. Então, assim, muito interessante isso. Eu imagino que é mais um susto. Meu filho nasceu com defeito do septo atrioventricular. Então, assim, quando eu pus no Google, a primeira coisa que veio, né, foi síndrome de Down. Mas ele não tem, mas eu fiquei encucada por um tempo, né? Até excluir, não tinha características, mas enfim, a gente fica muito assustada. Mas saber ajuda a minimizar, né, essas questões. Exatamente. Doutora, vocês aí no CEPACO fazem, depois das cirurgias, para acompanhamento ambulatorial, vocês também fazem criança, adolescente? Sim, a gente tem um ambulatório de cardiopatias, e aí a gente faz acompanhamento de criança, adolescente, e assim, dependendo, né, se é um adulto com cardiopatia congênita, a gente consegue acompanhar também. A gente tem esse nosso centro médico, o ambulatório da cardiologia, e duas médicas que fazem esse atendimento lá. Então, depois a gente mantém esse segmento, e é aquilo que eu falei, como a gente tem essa opção de fazer teleconsulta, então, se é um paciente que é de fora de São Paulo, de fora do estado, que eu tenho dificuldade de vir, a gente consegue manter o acompanhamento por teleconsulta, ou a gente direciona para o médico na cidade de origem, e quando houver necessidade de uma avaliação ou de talvez uma programação de uma nova cirurgia, eles reencaminham para a gente. Então, existe também essa Entendi. parceria com os médicos cardiologistas das cidades natais das crianças que nascem aqui. E é muito importante, porque às vezes a outra cidade, a cidade de origem, não tem, já foi para outra porque não tinha. E aí eles não sabem lidar e é uma preocupação das famílias de como manter o cuidado. Hoje mesmo tinha uma na caixinha dizendo assim: a da minha cidade quer tirar a medicação da equipe. E agora, como é que eu faço? Né? Esse alinhamento das duas equipes é muito importante. E a possibilidade de teleconsulta facilita muito isso, né, Lara? Isso. Eu não sei, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente tem ainda uns minutinhos. Alguma coisa que vocês acham importante a gente ressaltar? Eu acho que, assim, gente, eu acho que o mais importante para todo mundo, né? É o diagnóstico precoce. A gente ter o diagnóstico da cardiopatia muda a vida dessas crianças que vão nascer. Então, é muito importante essa questão do diagnóstico precoce com o eco fetal e a programação do parto em um lugar especializado, justamente por conta dessa parte toda que a gente falou aqui. A gente precisa de cardiologista pediátrico, a gente precisa de hemodinamicista, a gente precisa de cirurgião cardíaco infantil, a gente precisa de uma quantidade de exames enorme, que às vezes os lugares não têm de rotina. Então, e essa programação é o que vai mudar a vida e é o que vai fazer a criança ficar bem depois. Então, esse diagnóstico precoce é o mais importante, eu acho que é o que todo mundo tem que pensar. E a programação do parto em um centro especializado, principalmente nessas cardiopatias críticas, que são cardiopatias que a gente precisa de uma conduta médica, de uma intervenção, não necessariamente uma cirurgia, não necessariamente um cateterismo, mas pode ser uma internação em UTI, ligar Prostin, que é uma medicação para manter o canal aberto. Tudo isso a gente precisa fazer programado. O susto é muito pior. Então, a gente tem muitos casos e muitos casos de crianças que chegam sem diagnóstico, de crianças que chegam com a idade que já passou da idade de operar. Então, essa programação é o mais importante e é o que a gente tem que tentar para todas as crianças, para dar oportunidade para elas. Eu acho que esse é o recado que a gente quer passar e a gente está aqui disponível para o que vocês precisarem. Obrigada, doutora. É isso, gente. Compartilhem, né? Compartilhem essas informações, porque nós já estamos dentro. Bem ou mal, a maioria já tem um acompanhamento, né? A questão são os outros bebês que vão chegar, a gente sabe, né? Do 1%. E esse diagnóstico precoce é muito importante. Ele salva vidas. E por isso que a gente precisa falar. Não é assustar ninguém, mas é prevenção, né? Como a gente faz prevenção de várias coisas, né? A gente precisa falar disso e falando,
a gente acessa outras mães, né? De repente, pessoas que nem estão grávidas nesse momento, mas daqui a alguns meses descobrem a gravidez, decidem fazer o ecofetal. Então, compartilhem, seja essa live, vai ficar gravada no nosso Instagram, mas também os posts que a gente tem compartilhado esses dias e vão seguir compartilhando esses temas pertinentes, né, de conscientização. E quem quiser, entra na nossa comunidade do WhatsApp, que a gente está enviando materiais para vocês distribuírem aí no local de convivência de vocês, né? Seja virtualmente, seja pessoalmente, como cada um decidir fazer. Meninas, e Gente, puxando sobe o lado da medicina fetal, eu sei que no Brasil é uma grande variação de especialistas, de formação, mas a gente já tenta rastrear a malformação cardíaca com 12 semanas. Então, eu faço avaliação, a gente faz avaliação transvaginal e vários protocolos no mundo. A gente olha vias de saída, 3VT, e a gente já teve vários casos aqui no CEPAC, inclusive, de suspeita. Claro, algumas cardiopatias são evolutivas, a gente não vai diagnosticar. Mas a gente tem é claro que a gente, infelizmente, tem que melhorar a nossa formação dos colegas, né? Então, eu faço formação, a gente pega no pé para a gente também não acontecer isso, igual várias gestantes contaram. Eu fiz meu morfológico, ninguém suspeitou. Exato. Eu fui fazer o Muito. É muito triste, né? Então, a gente tem que melhorar a nossa, né, formação para a gente rastrear melhor e isso deixar de acontecer, né? Para já se preparar tudo precocemente. Eu queria falar, você me lembrou de uma coisa, né? Um pré-natal bem feito, né? Com um bom médico especialista em medicina fetal, é serenidade. É assim, eu tive uma experiência pessoal, né? Depois, no meu segundo filho, óbvio que eu tava morrendo de medo, né? Eu fiz um ecofetal precoce, mas eu conheci uma excelente profissional de Londrina, da minha cidade, a doutora Denise Prete, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é fantástica e eu fiz o que eu pude com ela quando eu estava no Brasil, né? E ela me fez uma morfológica tão completa, e óbvio, eu guardei, né? Eu fiquei mais serena, fiz o ecofetal e vim para a Itália tranquila. Quando meu filho mais novo nasceu, ele estava numa posição bem ruim, porque eu também tenho uma coisa no útero, e os pezinhos dele estavam assim, bem tortinhos, né? E ninguém queria me contar, com medo de eu me assustar, porque eu já tinha tido uma experiência ruim. Estavam tentando entender o que era, se era congênito, era o pé torto congênito, ou se era de posição. Até que não resistiram, tiveram que me mostrar, né? Eu peguei o meu laudo, olhei lá, estava escrito pés e pernas em posição normal. Eu falei, gente, não é congênito. Fiquem tranquilos vocês, que nessa médica eu confio. Isso daí, enfim, resolveu. Ele fez um pouquinho de fisioterapia. Não era congênito, mas eles estavam todos apavorados, tentando entender se era congênito, né? Nas primeiras horas, até o dia seguinte. Eu fui sabendo no dia seguinte. E eu peguei lá, estava escritinho, tudo detalhado, e eu tive certeza que não era nada de errado, assim, no pezinho dele, né? Me ajudou muito. Graças a uma boa experiência com um bom profissional. Gente, o perfil do CEPACO está mostrando bastante da maternidade, tem alguns posts e ações agora pelo mês da cardiopatia congênita, então faz uma visita lá, segue o perfil do CEPACO, vai dando uma olhada lá, qualquer dúvida, vocês entram em contato, quem sabe a Madalena não ajuda vocês a fazer uma visita por lá, a doutora Mariana e a doutora Juliane, né? Gente, foi um prazer conversar com vocês. Não é? Eu fiquei querendo visitar também. Foi muito bom conversar com vocês. Como eu disse, é uma live que serve para toda mulher. Ontem uma mãe de cardiopata disse assim, eu já não aviso mais para as mães, porque elas acham que porque aconteceu com a gente fala achando que vai acontecer com o outro. Aí você não fala, você encaminha essa live. 2 médicas falando. Entendeu? É assim que funciona. Manda para todos os grupos, sabe? Porque aí são as médicas falando. Você dá o recado por tabela, tá bom? Boa tarde, gente. Foi um prazer. E até a próxima. Aguardo os movimentos ainda desse mês todinho, tá? Obrigada, doutora Juliana. Tchau, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Até logo. Até mais. Tchau.